Meus irmãos, da paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou feliz de ter voltado à minha casa. Aqui eu fico mais à vontade. Me sinto feliz de estar com os irmãos. Eu quero ser breve. Eu precisei me virar nos 30 aqui para trazer algo rápido para os irmãos. E eu quero convidar todos, sem perder tempo, a verem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Os irmãos se forem encontrando, vamos se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus, capítulo 8, verso 23. Todos acharam? Amém? Diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora, você dá um pulinho para frente, abre a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo de número 45. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo de número 45. Aleluia. Amém, irmãos? Diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passando adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, e estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e que queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E assim ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, ó Deus, pela minha chegada nesse lugar, por estar aqui, Senhor, reunido com os irmãos. Te agradeço, ó Deus, pelo culto maravilhoso, pelos hinos a qual foram entoados. Te peço, ó Pai, diligência, Senhor, sabedoria para estar ministrando a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, que se 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. Juntamente com essa igreja, Senhor, eu concordo que o Senhor há de falar conosco. Por isso, ó Pai, me use de uma maneira tal que eu possa, Senhor, ser responsável no que eu irei pregar. Toma minha vida nas Suas mãos, a vida dos Teus filhos, que serão agora, ó Pai, ouvintes da Tua palavra. Senhor, toma minha vida, que serei um canal de bênção para a Tua igreja, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, glorificando o Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, nós vemos 2 textos da palavra do Senhor, e nós vemos um milagre de Jesus semelhante ao que nós vemos no primeiro. O primeiro milagre que Jesus opera, ele está no barco dormindo, e se levanta uma tempestade, se levanta um vento. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Os discípulos se apavoram, porque as ondas eram grandes, os ventos eram contrários, mas Jesus estava no barco. Os discípulos se apavoram, e agora eles não veem outra saída, pastor, a não ser clamar por Jesus, que estava na parte de baixo do barco dormindo. Jesus agora está dormindo e acorda com os discípulos gritando: Senhor, mestre, as ondas são grandes, o vento é contrário, e nós vamos perecer. Mas Jesus já estava no barco, e aonde Jesus está não tem tribulação. Aonde Jesus está, ninguém passa a prova sem antes que Ele esteja com eles. Aonde Jesus está, ninguém fica com medo. Jesus viu que os discípulos estavam com medo, e o vento era forte, a onda também era grande. O que é que Jesus faz? Ele se levanta, chega na parte de cima do barco e acalma o vento, acalma a tempestade.
Mas no outro texto que nós lemos, a situação fica um pouco mais embaçada para os discípulos, porque Jesus não estava no barco. Jesus agora manda que os discípulos remem até o outro lado. Eles tinham uma meta a cumprir. Essa meta era remar até o outro lado. Não importa o que aconteça, a ordem de Jesus para os discípulos era: remem até o outro lado. Não importa o que aconteça, vocês precisam chegar até o outro lado. Mas mestre, não tem como, já é a noite, o Senhor não vem conosco. Jesus disse: não, vocês irão sem mim desta vez. Eu fico imaginando os discípulos já um pouco traumatizados, porque eles já passaram uma tribulação, eles já passaram por algo semelhante no mar, e Jesus já estava no barco. Eles pensaram: ora, se com Jesus no barco nós passamos aquela adversidade, quando veio uma tempestade, imagina quando Jesus não estiver no barco. O que é que vai ser de nós? Nós vamos naufragar, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas os discípulos eram obedientes. O que é que eles fizeram? Eles entraram no barco e navegaram até o outro lado. Jesus foi até o monte orar, mas algo começa a dar errado na navegação dos discípulos, porque de repente se levanta um vento muito forte, as ondas também se levantam contra eles, mas eles tinham uma meta, que era chegar até o outro lado. O vento vinha, eles faziam forças para remar, porque eles tinham uma direção certa. O vento batia no barco, tentava tirar o barco de uma direção. O vento batia no barco, tentava levar o barco para a esquerda. Eles botavam força no remo da direita e colocavam o barco um pouco na linha. Com isso eu já quero começar a pregar nesta noite. Estar com Jesus no barco, tudo vai bem, mas a tempestade vem. Mas eu quero ver o que é do homem, o que é da mulher, quando o dia da aprovação vem, quando o vento se levanta, quando as ondas são mais fortes que a tua fé, e você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê Jesus, porque Jesus não está no barco. Quando você está passando uma provação, e aquela provação, Deus permite que você está passando por ela sozinho, mas há uma palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Não importa o que aconteça, Ele está olhando para você e está dizendo: reme. Não importa se a onda é forte, se o vento é contrário, você precisa chegar ao teu outro lado, porque Ele não dá uma provação maior que você possa suportar. E se Ele te delegou, se Ele te colocou no deserto, eu quero que você nessa noite saiba que você tem uma promessa de Deus na sua vida, você tem um propósito de Deus para a sua vida. Se levante Satanás ou não, se levante o vento ou não, se levante a calúnia ou não, se levante a contenda ou não, você precisa remar, você precisa chegar do outro lado, porque se Deus mandou, Ele é responsável no que Ele fala. Quando está com Jesus vai bem, quando está com Jesus a aprovação vem, mas nós estamos íntimos dele, e quando Ele se afasta de nós, é um pouco difícil pregar quando Jesus não está no barco. É difícil cantar quando os irmãos já estão em contenda uns com os outros. Pregar para o povo que conhece a palavra de Deus é fácil. Cantar quando os instrumentos estão afinados é maravilha. Prega para quem não conhece. Adore a Deus com a corda arrebentada. Que isso, Jesus me abandonou? Não, Ele só não está no barco, mas Ele deu uma promessa para você, Ele deu uma palavra reme. Não importa se a corda arrebenta, não importa se ninguém ouça você pregar, não importa se as pessoas não querem que você louve, Ele te deu uma promessa, Ele é ao teu outro lado. Jesus sabia que a tempestade ia vir, Jesus sabia que o vento ia vir, porque Ele não era bobo, porque se Ele permitiu, se Ele mandou que os discípulos fossem sozinhos sem Ele, é porque Ele queria ver até onde ia a fé dos discípulos, porque se Ele fosse novamente, o vento ia se levantar, os discípulos iam ficar mal acostumados. Ele ia dizer: Senhor, aquela vez o vento se levantou de novo, vem conosco. A gente fica mal acostumado quando não passa a prova. Chega um dia que a gente precisa andar no deserto. Me lembro quando o Senhor leva o povo dele para o deserto. O povo estava na prova, o povo estava na tribulação, estava no deserto, ficaram 40 anos lá, mas Deus estava no barco, mas Ele não abandonou, porque Ele tinha uma promessa para aquele povo. De dia para o sol não queimar, Ele mandava uma nuvem, de noite para ninguém morrer de frio, Ele mandava uma coluna de fogo. Ele não estava no barco, não, mas Ele tinha uma promessa para aquele povo: eles vão chegar ao outro lado, eles vão herdar a terra prometida. Ele não estava no barco, mas havia uma promessa. O povo precisava caminhar.
Os discípulos agora estão cansados, porque quando o dia da provação vem, quando o dia mal chega, que Jesus não está no barco, chega um ponto na vida do homem que ele se cansa, porque Jesus não está com ele. Os discípulos agora começam a fazer movimentos repetitivos. Isso gera cansaço, tanto físico quanto mental. Eles estavam cansados e com medo. Eles estavam molhados, porque a onda molhava, o vento batia. Já entrou na chuva com vento, é frio. Os discípulos já estavam cansados, atormentados, molhados, com frio e sem Jesus. Jesus não estava levando eles apenas porque Jesus queria que eles sofressem, não. Era necessário, porque Jesus queria mostrar o seu poder. Às vezes nós passamos por uma tribulação, nós estamos sozinhos, nus, sem amparo nenhum, sem que ninguém acredite em nós. Nós estamos às vezes desacreditados, com problemas, chorando, e nós olhamos e pensamos: poxa, ele esqueceu de mim. Não, ele só não está no barco, ele só não está com você nessa tribulação, mas ele tem uma palavra para a tua vida. Não importa o que aconteça, você precisa chegar até o outro lado. A minha palavra nessa noite é: não se desespere. Por mais que você esteja molhado, cansado, o teu psicológico esteja esgotado, você tem uma promessa da tua vida. Jesus é responsável pelo que ele falava. Ele estava no monte agora orando. Eu não sei se ele teve uma visão, se ele teve uma revelação, ou se ele viu os discípulos passando por uma grande tribulação, e ele resolve descer no monte, porque ele viu que a onda era forte e o vento era contrário. Os discípulos não iam conseguir remar, os discípulos não iam chegar até o outro lado. Eles precisavam realmente de Jesus. O que é que acontece? Jesus desce do monte, pegar outro barco e ir, não tinha como, porque o outro barco também não ia querer, os tripulantes não iam, o responsável pela navegação não ia querer colocar um barco em um mar que ia ser em tempestade. É assim que acontece nas nossas vidas. Às vezes nós estamos no meio do mar, na tempestade, e quando precisa de alguém para ir ao nosso encontro, eles não têm coragem, porque enfrentar um problema é difícil. Mas nós que estamos na graça, ninguém quer comprar a briga do outro, ninguém quer entrar no problema do outro. É fácil achar quem se alegra com você, é fácil achar as pessoas que cantam com você quando você está na bênção, é fácil encontrar amigos quando a agenda está cheia, é fácil encontrar amigos quando você tem dinheiro, é fácil encontrar amigos quando você tem carro, é fácil encontrar amigos quando você tem moto. Mas quando você está sozinho no barco, que Jesus permite você passar pelaquela tempestade sozinha, e os seus amigos esquecem de você, as pessoas se esquecem de você, porque você não tem nada. Os discípulos não estavam encorajados, eles estavam com medo, eles estavam molhados, eles estavam cansados. Eu quero ver você ter um amigo na prova, eu quero ver você ter amigos na tribulação, eu quero ver você ter amigos quando você chora, eu quero ver você ter amigos quando você está sozinho, que as pessoas olham para o teu problema e têm até medo de você. Jesus não encontrou um barco para poder levar, por isso ele teve que usar o meio radical. Eles precisam de mim, não importa como eu vou chegar, estou encerrando, mas eu preciso ir até eles. Não importa de que jeito a tua vitória vai vir, não importa de como vai ser o seu socorro que ele vai chegar, mas ele vai chegar. Creia nisso, porque se ele disse vai, você vai atravessar. Não importa se Jesus chega de barco, se ele chega de navio, se ele chega de jet ski, ou se ele chega caminhando pelas ondas, não importa como ele vai chegar, ele vai te ajudar. Sei que você crê nisso, levante a sua mão e recebe. Deixa eu encerrar. A quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, é madrugada, escura, fria. Os discípulos estão de madrugada, molhados,
cansados, com frio e com muito medo. De repente, quando todos achavam que iam morrer pela onda ou pelo vento, de repente eles têm uma visão. E uma visão um pouco meio turva, porque era de madrugada. E o que é que eles veem? Eles veem Jesus andando no meio das ondas. Eles veem Jesus vindo no meio do vento. Eles veem as vestes de Jesus balançando no meio do vento. E Jesus sai no meio das ondas, a onda se levanta. Eles perdem a visão de Jesus, a onda se abaixa para poder formar outra, e Jesus vem andando. É assim que acontece, no meio do problema, no meio do vento, pastor, no meio da tribulação, Jesus está vindo. No meio da hora que você está chorando, Jesus está vindo na tua lágrima. Quando você pede por socorro, Ele está vindo no meio do teu gemido, porque Jesus não é estrelinha para chegar na hora certa para todo mundo ver Ele. Jesus não é igual aqueles que se falam que são teus amigos, que só estão com você na hora boa. Jesus é teu amigo, por isso Ele anda no meio das ondas, por isso você só vê Ele no meio do vento. É assim que acontece. Quando você está na prova, você exalta a Deus. Quando você está na prova, você vê Ele. Quando você está na bênção, você só lembra dele. Quando o crente está contando testemunho, ele só está lembrando de que ele passou e do que Jesus fez, não pelo que ele continua fazendo, porque ele só viu Jesus na hora da tribulação. Enquanto não tinha onda, enquanto não tinha vento, os discípulos, comeram no remo, está tudo tranquilo. Não lembraram de Jesus, porque não tinha vento, porque não tinha onda. Mas quando a onda veio, eles viram Jesus. Essa é a minha palavra nessa noite. Não importa o seu estado, mas Ele deu uma palavra para você. Você precisa seguir até o outro lado. Não importa se as ondas e o vento são contrárias, dê glória na prova, porque é na prova que o crente vê o tamanho do Deus dele. É na hora da tribulação que você vê Deus. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar. Outro dia eu preparo algo mais forte. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço pela essa breve palavra, meu Pai. Uma palavra simples, Senhor, mas eu creio, meu Pai, que falou não só no meu coração, mas também no coração dessa igreja. Senhor, a minha palavra é, Senhor, se nós não estamos contigo no barco, ó Pai, e por mais que as ondas se levantem, ó Pai, nós te adoraremos, Senhor, porque sabemos que Tu virás em meio ao vento, pois sabemos que Tu virás, Senhor, em meio à provação, em meio à nossa lágrima. Senhor, toma nossos sonhos nas Tuas mãos, porque o Senhor fez uma promessa para cada um que aqui está, Senhor. E por mais que esteja difícil, ó Deus, para esse homem, para essa mulher que entrou aqui, ajuda ele, Senhor, no momento que ele mais precisar de Ti, quando ele não estiver mais ventando com mar, Senhor, que ele estiver molhado, cansado, com frio e com medo, venha, Senhor, dê o Teu abraço em nós, ó Pai. Eu Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha palavra nessa noite. Obrigado. Aleluia.